Olá amigos colecionadores, aqui é o Ricardo Sócio e hoje eu vou apresentar uma edição em Blu-ray que chegou semana passada, quinta-feira, e que há muito tempo era esperada, que é a edição, o gift set Blu-ray de O Mágico de Oz. É uma daquelas caixas de gift set tão grandes que é até difícil da gente conseguir filmar, né? Eu estou tentando fazer um malabarismo aqui. Mas vamos ver no que dá aí. Eu vou tirar o plástico. É uma caixa muito bonita, com uma impressão fantástica. Aqui nesse, onde está o Mágico de Oz, é em alto relevo, prateado. Não sei se vocês conseguem ver. Em prateado, em alto relevo. Aqui na escrita também. Essa aqui é aquela aba que eles acrescentam na caixa quando se trata da edição em Blu-ray, tá? É uma edição limitada, numerada. Esse aqui é o exemplar número 22.491. De um total de 243 mil. É uma caixa bem grande, né? A caixa nas laterais também possui a inscrição O Mágico de Oz. Aqui dentro a impressão também muito bacana, uma impressão de ótima qualidade e com um detalhe. O fundo aqui é de um verde metalizado, é como se fosse aquelas folhas de papel laminado, né? É um laminado isso aqui. Verde esmeralda, muito bonito. A etiquetinha com o número da edição, ela é metalizada também. Aqui atrás a descrição do conteúdo e a descrição das características técnicas, que eu falo daqui a pouco. E vamos começar a tirar coisas daqui de dentro. Primeiro item. Isso aqui, que é um item um tanto quanto inusitado, né? É uma folha, deixa eu tirar a caixa para não atrapalhar. É uma folha de orçamento do filme. Muito interessante, uma coisa inédita, né? Que eu nunca vi em nenhum gift set. Aqui nós temos a descrição dos itens e aqui a estimativa do orçamento, né? E a última coluna aqui, Total to Date, quer dizer, o quanto já foi, aqui era uma estimativa, e aqui nessa última coluna, o quanto já foi efetivamente gasto nessa data em que essa folha foi feita. Bem interessante, né? Voltando aqui à caixa, a gente tem aquela fitinha para retirar o livro de capa dura. O livro tem o mesmo acabamento na parte escrita, que é aquele acabamento prateado, em alto relevo. Em todos os lugares onde há o aplique prateado é em alto relevo. Então essas molduras aqui em volta também são em alto relevo. Livro de capa dura. Deixa eu já ver o total de páginas, que é uma informação relevante. São 52 páginas. Olha que bacana. Olha essa foto. A qualidade dessa foto, gente. Inter-Office Communication, isso aqui são aqueles memorandums, né,
que são famosos, que a direção do estúdio troca com a equipe de produção. Tem muito material de fotografia nesse livro e muito material em texto também, ou seja, é muita informação, né? Aqui um perfil do elenco, todos os personagens e todos os atores. O Homem de Lata, e assim por diante, né? O Leão Covarde, esse filme. Aqui nós temos umas fotos da primeira parte do filme, né, que é a parte que é não em branco e preto, ela é em sépia, que é esse tom de marrom, né, como se fosse uma fotografia envelhecida. Mais documentos de produção. Olha que bacana o scan de uma cópia, de um trecho de 35mm de uma cópia de exibição. Né? Claramente é uma cópia de exibição, porque não é um negativo. Primeiro porque ele já está em tom de sépia, né? E esse filme, como ele foi rodado naquele processo Technicolor de 3 filmes, os negativos são 3 negativos em preto e branco, cada um contendo registro de uma das cores básicas. E a gente vê aqui também ao lado a trilha sonora ótica. Isso mesmo, ótica, tá? Em 1939 já havia inserção de trilhas sonoras óticas, porém, claro, analógicas. Fotos de produção, dos cenários. Fotos de ótima qualidade, gente. A impressão desse livro é sensacional. Até as fotos em preto e branco, a gente consegue, assim, sabe, perceber como se fosse sensação de profundidade, né? Contraste. Muito bom. Aqui atrás, mais uma vez, Oz em prateado e em alto relevo. Então, o livro de capa dura. Próximo item. Esse aqui é um item muito interessante porque achei uma ideia muito original. Nunca tinha visto mandarem esse tipo de item em nenhum gift set. Isso aqui é o Campaign Book, ou Press Book, que nada mais é do que um catálogo das peças publicitárias preparadas pelo departamento de marketing dos estúdios na época, né? Acho que hoje ainda existe isso. Então esse catálogo ia para os cinemas, era distribuído para os exibidores, e o dono do cinema, ou o gerente do cinema, iria escolher entre as peças que estão mostradas aqui, o que ele iria usar para divulgar o filme na sua cidade, né? Aqui a gente já tem alguns modelos de pôsteres, né? Isso aqui provavelmente é já para um outdoor, porque é bem grande, 24 sheet, a gente vê aqui, né? 6 sheet, 3 sheet, sheet no bom sentido, né? Não precisamos esclarecer isso, somos todos pessoas inteligentes. Isso aqui é uma cartinha da Metro explicando justamente isso, né? Que eu acabei de falar. Vamos tirar da caixinha. Vem uma caixinha de cartolina. E aqui o catálogo.
de um one showman to another, de um showman para o outro. Aqui um aviso para todos os cinemas independentes nos Estados Unidos e no Canadá. Independentes por quê? Porque naquela época a regra era que as grandes cadeias de cinema pertencessem aos estúdios, né? Cada estúdio era dono da sua cadeia de cinemas. Então, até que justamente no final dos anos 30, o Congresso americano considerou que isso constituía cartel e os estúdios foram obrigados a venderem as cadeias de cinema. Muita gente diz que isso foi uma das causas responsáveis pelo fim do grande sistema de estúdio, né? Aqui a gente vê anúncios das gravações, né, dos discos de vinil com as canções do filme. Como naquela época os discos eram discos de 72 rotações, 78 rotações, né, perdão. Os discos cabiam muito poucas músicas, né? A duração do disco era curta. Então a gente tem aqui o catálogo mostrando quais as canções estavam disponíveis em cada um dos LPs, que não era LP, repito, eram 78 rotações. Aqui figuras de 20 polegadas por 70 para serem recortadas, né, para fazer peças de publicidade, já vinham essas fotos. Aqui anúncios para jornal, já previamente feitos, já com fotos, com texto descritivo, tudo isso já é elaborado pelo departamento de marketing do estúdio, para que o dono do cinema nas cidades, ou então o gerente do cinema, escolhesse a peça, recortasse e já mandasse para o jornal, né, para ser impresso, para informar o filme que estava passando. Aqui, cutout hangers. Hanger seria, né, como se fosse um mobile, né, para você pendurar figuras para serem... Tudo isso aqui é anúncio que podia ser recortado e inserido em um jornal ou em revistas de circulação local. Né, aqui a gente vê matérias inteiras. É lógico que se o dono do cinema pedisse essa matéria, fosse efetivamente escolher isso aqui como peça de divulgação na sua cidade, ele iria pedir isso aqui e viria para ele em tamanho natural, né? O que mais que a gente tem aqui? É muito material, gente, é muito bacana isso aqui. São as peças publicitárias da época, de 1939. Olha aqui, anúncio para jornal. Olha aqui, ó. Isso aqui é um anúncio para jornal e aqui a gente vê um espaço, né? Theater. Ou seja, aqui eles iriam colocar na impressão no jornal onde fosse veiculado o nome e o endereço, né? Lá de cada um dos cinemas. O cinema local inseriria o seu nome aqui nesse espaço quando ele usasse esse anúncio. Olha aqui, é como se fosse uma matéria, né, de jornal já previamente escrita, com texto, para ser publicado. Olha aqui, tudo texto jornalístico, que na verdade não é jornalístico, são textos publicitários, mas para ser inseridos em jornais. Jornais, revistas, né? Aqui a gente tem os pôsteres que eu já mencionei, imagens para outdoor. Aqui dentro tem mais algumas peças, né? Aqui uma lista. Muito interessante, ideia muito original isso aqui, tá? Vamos para o próximo item. O próximo item. Eu vou pegar por último o filme, mas o que eu vou retirar aqui agora é um item muito bacana e altamente colecionável, que é o relógio.
Ele vem nessa latinha, né, com alto relevo, tudo aqui em alto relevo, o texto, o reino de Oz aqui, né, o castelo do mágico. Aqui um aviso um tanto quanto, né, para não colocar comida aqui dentro, não é feito para usar com comida. Muito bonita a latinha. E dentro da latinha vem, aqui tem uma espuminha, né, para não riscar o vidro do relógio. E aqui dentro vem o relógio em si. É um relógio com uma pulseira de couro. Aqui dentro tem uma foto com todos os personagens. Espero que dê para eu mostrar para vocês. The Wizard of Oz, escrito em prateado, em alto relevo. Muito bonito. Óbvio que eu não vou usar esse relógio, né? Porque... primeiro, porque é item de coleção. E segundo, que iriam me chamar de coisas que eu não quero ser chamado. A garantia. Muito legal, gente. Isso aqui é um item colecionável, né? E agora o nosso próximo e último item. Não, último não. Pera aí. Vou deixar o melhor por último, mas tem mais umas coisinhas aqui. Publicidade, publicidade, publicidade e publicidade de E o Vento Levou, que também é um gift set recomendadíssimo. Eu possuo, vou fazer um vídeo sobre ele, que é a única edição da minha coleção que rivaliza em termos de beleza e de qualidade entre as importadas com essa do Mágico de Oz. Mas aqui nós temos a cópia digital, tá? No envelopinho. Nunca usei uma cópia digital. Quem sabe um dia eu passo isso aqui para o meu telefone, para o celular, só para ver o que acontece. Mas, de qualquer forma, ela está aí. Agora eu vou mostrar o que é realmente a cereja do bolo, porque esse é o digipack mais bonito que eu já vi na minha vida. Gente, vocês não têm noção da beleza disso aqui. Primeiro, impressão de altíssima qualidade, tá? Acabamento em prateado no nome do filme, nesse logo aqui, né? Alto relevo, alto relevo, alto relevo, também em prateado. Eu espero que esteja dando para ver a qualidade da impressão. Aqui tudo prateado, em alto relevo, essas molduras, né? Uma luva muito bonita, mas aqui dentro a coisa fica melhor ainda. Esse digipack é fantástico. Olha isso. Inteiro metalizado. Mais uma vez é aquele tipo de metalizado como se fosse daquele papel laminado, né? No caso aqui aluminizado, né? Com a impressão no verde esmeralda. A parte de trás. I have a feeling we're not in Kansas anymore. Aqui a descrição do conteúdo. Eu espero que esteja dando para ver alguma coisa na câmera, porque pega muito reflexo, né, por ele ser espelhado. Mas aqui tem a descrição do disco 1 e aqui a descrição do disco 2. Eu vou falar do conteúdo porque também é uma coisa que merece, que é digna de nota. E aqui as artes internas. Tem a arte interna em todas as abas. Então, é muito bonito. O disco 1, que é um Blu-ray, com o filme e muito extra. Tem muito extra no disco 1, gente. Vocês não têm noção. É muito extra.
Acaba um documentário, você começa outro, acaba outro, começa mais um, featurette, é muita coisa. O disco 2, que também é um Blu-ray, e o disco 3, que é um DVD contendo um documentário sobre toda a história da fase de ouro da MGM, bem pormenorizado, passando, contando a história de cada uma das grandes estrelas da época, né? É um DVD dupla face, o documentário é longo, aqui já dá pra ver a arte interna, né? Vamos colocar de volta aqui. Mexer com DVD dupla face é complicado porque sempre fica marca de dedo na área de leitura, né? No lado de leitura. Então, todo metalizado, o Digipack, laminado, né? É tudo que eu tô falando metalizado aqui, é laminado. E tudo com arte interna em preto e branco, muito elegante, de muito bom gosto. A descrição do conteúdo aqui, já vou aproveitar e falar um pouquinho do conteúdo, mas tem documentário de produção, tem documentário sobre a restauração, tem documentário sobre falando de atores, memórias, tem documentário falando só sobre os anões, mostrando os anões que estão vivos até hoje, enfim, é muita coisa. Sobre parte técnica. Olha, é uma coisa realmente que vale a pena ser adquirido. Esse gift set. Eu não sei se esse Digipack está à venda separadamente do Digipack, do gift set, eu acredito que sim. E para quem tiver afim, só isso aqui já valeria muito a pena. Bom, gente, resumindo, é isso aí. Sobre o conteúdo, né? Eu vou recolocando aqui enquanto a gente vai falando sobre os outros aspectos. Essa aqui é a edição americana, adquirida na Amazon. Paguei o preço de $47, né? O que faz a gente refletir, né? Sempre eu digo que cada vez menos eu me sinto com vontade de gastar dinheiro com edições nacionais, porque sai um disco simples em época de lançamento, sai por R$99, enquanto que lá fora você compra todo esse material com toda essa qualidade por um preço que chega aqui no Brasil, se você não for tributado, como eu não fui, tive a sorte de não ser tributado nisso aqui, por um preço de R$77, né? E mesmo se você for tributado, continua valendo a pena, porque o preço vai para o quê? Vai para R$110, R$120, mas é muito material, né? É muito conteúdo. Então você realmente está gastando, mas você está recebendo algo em troca, algo de qualidade em troca pelo dinheiro que você está dando, tá? Com relação às características técnicas, essa aqui é a edição restaurada, remasterizada. A imagem está espetacular. Eu costumo dizer o seguinte: tanto E o Vento Levou quanto o Mágico de Oz, a gente hoje, com o Blu-ray, a gente assiste a uma qualidade melhor do que o pessoal que assistiu no cinema no lançamento em 1939, por um motivo muito simples. A Warner desenvolveu uma tecnologia de realinhamento dos negativos. Voltando um pouco, esses filmes do Technicolor de 3 películas, eles eram filmados de uma forma que, como não havia ainda filmes para registro de imagem colorida, o que eles faziam é rodar em uma câmera que rodava ao mesmo tempo 3 filmes, e em cada filme registrava uma parte do espectro colorido. Um filme registrava o verde, outro filme registrava o vermelho e outro filme registrava o azul, né? E depois você tinha que alinhar esses 3 negativos, que eram em preto e branco, e fazer cópias usando uma espécie de tintura em um processo chamado dye transfer. O problema é o seguinte: alinhar isso é muito difícil, né? E com o passar do tempo, os negativos daquela época encolhiam. Então, se você for pegar o negativo que tem hoje, que estão armazenados hoje, você vai ver que eles encolheram e não necessariamente encolheram da mesma forma. Então, o registro do vermelho encolheu de uma determinada maneira, o registro do azul encolheu um pouco menos, o do verde um pouco mais. Então, realinhar isso aqui seria um pesadelo, mas
a Warner conseguiu desenvolver um processo em que eles escanearam o filme todo em resolução 4K, tanto E o Vento Levou quanto O Mágico de Oz, e desenvolveram um programa que não apenas conseguia alinhar o frame todo, com os 3 registros em cada frame, mas ele conseguiu fazer um alinhamento em 68 porções de cada frame, quer dizer, cada pedacinho do frame era realinhado individualmente. Então hoje a gente tem um registro muito mais perfeito do que teve quem foi ao cinema assistir esse filme em 1939, né? E essa cópia está espetacular. O áudio foi todo limpo, tiradas todos os ruídos. E aqui você tem a opção de ouvir tanto o áudio original quanto ouvir a nova mixagem 5.1. E você tem também o áudio em português 1.0, dublagem clássica da televisão. Legendas em português do Brasil, tá? Então é uma recomendação que eu faço para quem curte cinema e para quem curte esse filme. Eu nem curtia tanto esse filme assim, eu passei a me interessar pelo filme mais pelos aspectos técnicos e sabendo como tudo foi feito, o processo, a restauração. Eu acabei me interessando pelo filme e hoje eu acho ele uma obra, eu acho esse filme uma obra de arte, assim, né? O visual dele é muito interessante. Então fica aí a dica do Ricardo Sócio para que vocês, se interessarem, adquiram essa edição. Eu acho que é só isso, por hoje é só. Um grande abraço, obrigado por ter assistido e até a próxima.